Olá, amados, amigos, irmãos e irmãs, queridos que têm emprestado seus ouvidos para ouvidar a palavra de Deus. Muito bom dia. Nós estamos hoje, são 12, 11 de março, 11 de maio de 2020. E estamos aqui continuando com essa série de estudos. Realmente é uma série de estudos. Ontem eu ia fazer essa apresentação, essa live, mas houve um transtorno no sistema, no computador, que impediu que eu fizesse. Então hoje eu estou aqui para dar continuidade ao estudo que fala acerca da família, já que esse mês é o mês da família e nós estamos separando uns minutinhos para falar acerca da família. Para o estudo de hoje, eu gostaria de intitular como a força, o fortalecimento da família. O fortalecimento da família. Para tanto, nós separamos um texto bíblico, está lá em Mateus 7, são 3 versículos, 4 versículos. Aí o versículo é o 24, 25, 27. Quem já está com sua Bíblia na mão, pode abrir para acompanhar a leitura. Quem não está, aguça mais os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que é a base desse estudo de hoje. Então, lá em Mateus 7, 24 ao 27, diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, diz o Senhor, que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Vamos orar nessa hora. Querido Deus, bendito Pai, está nos céus, eis aí a tua palavra, a qual tu nos instrui, tu nos adverte, nos exorta, para que possamos entender aquilo de melhor que tu queres para as nossas vidas. Queremos aprender, ó Pai, de ti, o teu Santo Espírito nos ensina. Nós nos colocamos humildemente na tua presença para que tu possas falar conosco nesta hora, nos instruir e nos abençoar. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Eis aí, amados, a palavra de Deus. Deus sempre demonstrou a importância da família e o quanto ele está interessado
em fortalecê-la, torná-la forte, né? Jesus, neste texto, mais uma vez, destaca a família como sendo uma prioridade sua e também revela o que acontece com aqueles lares que não lhes ouvem, nem lhes obedecem. Ouvir e praticar a palavra de Deus é a combinação perfeita e a única quem deseja fortalecer as bases de sua família contra as tempestades que as mesmas enfrentam. Que tempestades são essas? Há famílias que sofrem a tempestade de uma doença em um dos seus membros, pode ser esposa, marido, filho, filha, quase que irrecuperável. O quase aí é porque a recuperação existe quando a ciência não mais tem poderio para recuperar essa doença, mas existe o milagre de Deus. Existe a fé das pessoas que creem no Senhor Jesus. Nosso Deus é o médico dos médicos. Então, quase que irrecuperável. Esse quase aí é porque já se esgotou as medicações, os tratamentos que o médico, a ciência, poderia oferecer àquela pessoa molestada pela doença para que ela se recuperasse de forma total. Mas existe o médico dos médicos, que é o nosso Senhor Deus. E quando precisamos e quando temos fé, segundo a vontade dele, o querer dele, o propósito dele, nós conquistamos a cura para aquela enfermidade. Pois bem, existem outras pessoas que ao invés da enfermidade, ou existem famílias, aliás, que ao invés da enfermidade, eles estão enfrentando aí a tempestade de um filho desobediente. Um filho que 3 horas da madrugada para ele é 8 horas da manhã. São 8 horas da manhã. Filho rebelde, desobediente, que está estragando a vida por falta dessa obediência aos pais. E isso é uma tremenda de uma tempestade para o lar. Existem lares que enfrentam tempestades de filhos que estão envolvidos com o tráfico de drogas. Existem famílias, lares que estão enfrentando tempestades com filhos que são viciados. Existem lares que estão enfrentando tempestades que o marido, o chefe da casa, é alcoólatra. Eu vou colocar aí uma reticência, porque senão eu ia ficar o dia todo aqui detalhando, informando quantas coisas causam tempestades na família. Por isso que aquele que não ouve a palavra de Deus, ou, falando melhor, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, ele tem uma combinação perfeita, como que
é, de fato, a única combinação para fortalecer a base de sua família contra todas essas coisas que eu citei e mais, que aqui nós a denominamos como tempestades. Muito bem. O que fazer diante de todas essas turbulências que afeta ou que poderá afetar ao lar que não tem como a única esperança, a única fortaleza, a única segurança em seu lar? Deus como Deus. O que fazer? Para isso é importante que a gente inclua como um dos alicerces da família, do lar, a Bíblia. A Bíblia ela deve ser importante e ser incluída na rotina da família. Ainda que no primeiro momento, né, para quem ainda não tem o hábito de fazer isso, de ter a Bíblia como a inclusão do seu alicerce familiar, do seu lar, faça pelo menos uma leitura. Pode fazer até uma leitura despretensiosa, sem que haja lá no seu coração aquela fé, aquela pretensão de que o que você está lendo que vai ser o resultado da melhora que vai para seu lar. A sua leitura, até que ela mesmo seja despretensiosa. Alguém, numa certa aula de EBD, um professor, onde eu estava lá assistindo, disse uma frase que eu contestei na hora, obviamente. Ele disse assim: não adianta vocês orarem, não adianta vocês lerem a Bíblia, se isso. Eu digo ao contrário. Para que resolva isso, é preciso que vocês orem e leiam a Bíblia. Ou vice-versa. Leiam a Bíblia e orem. A leitura da Bíblia é importante sob qualquer aspecto da vida de uma pessoa. Independentemente, eu já ouvi vários casos, pessoas que estavam em presídios, que ganharam Bíblia e começaram a ler quando cumpriram lá a sua pena, enquanto eles estavam detentos, leram e quando saíram transformados, modificados, porque a cadeia não consegue recuperar nenhum detento. A verdade é essa. O sistema não permite que os detentos se recuperem dos seus delitos e volte para a sociedade de forma diferente, recuperados. Mas a Bíblia, como eu disse antes, mesmo sendo lida despretensiosamente, ela vai fazer efeito na vida daquela pessoa que lê. Então, a Bíblia deve ser usada no seu lar, no meu lar, em nossos lares, como um dos alicerces da família. Tem um outro detalhe importante, você que já pratica esse tipo de ação, lendo a Bíblia em casa, no seu lar, é ensinar versículos bíblicos às crianças, às famílias que têm crianças em casa. O trabalho das crianças é só o trabalho mesmo, de ensinar, de cuidar, de dar banho, de tratar. Não é como um filho que já ficou adulto e agora traz vários transtornos, né, para a família, quando isso ocorre de fato. Mas ensinar versículos bíblicos às crianças e pedir que elas repitam
os mesmos versículos, é um início interessante. Também citar trechos bíblicos em várias situações do cotidiano também é uma boa maneira de mostrar quanto ela guia a vida da sua família. Eu tenho o hábito de todas as vezes que eu vou conversar com a minha família, eu citar textos bíblicos. Porque a Bíblia, ela rebate tudo aquilo que a pessoa está em contrário. Tanto daquela que está falando, quanto daquela que está ouvindo. Se a coisa vai estender-se para uma área mais difícil, mais complicada, no que diz respeito à conversa, à discussão, à colocação, quando usa-se a Bíblia, tudo aquilo que a princípio seria transtorno, ela modifica para algo brando. Deus, quando quer nos advertir, ele usa a sua própria palavra. Não é isso? Lá em Hebreus mesmo, capítulo 12, versículo 4, fala isso. Em Apocalipse também. Apocalipse 3:9. Vamos dar uma olhada aqui. Apocalipse 3:9. O que é que diz lá com relação quando Deus quer nos advertir? O que é que ele diz assim, ó? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Aí vem a segunda parte do versículo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quando você é repreendido, tenha cuidado, tenha zelo pelaquela repreensão, absorva aquilo, né? E se arrependa. Então, usar a Bíblia no seu lar é o alicerce, é um dos alicerces para o sustento da família contra as tempestades. Também contar histórias, já estou finalizando, histórias bíblicas, ainda que para filhos maiores de idade, também tem uma boa receptividade, pois as histórias bíblicas são bem interessantes e, se bem contadas, prendem a atenção até de adultos. Você já percebeu que alguém está falando alguma coisa acerca do Evangelho? Para uma pessoa ímpia do mundo. E aí, quando você vai contar uma história da Bíblia, história de Jó, história de José, de Ruth, quando você vai contar a história de Sansão, a história de Moisés, a pessoa começa a ter mais atenção àquilo que você está falando. Claro que nós entendemos que a psicologia nos ensina até que uma pessoa, ela dá atenção àquilo que está sendo falado para ela, pelo menos 20, 30 minutos. A partir daí vai ser muita sorte se uma pessoa continuar a ter atenção àquilo que está sendo falado, a menos que o assunto a chame muita atenção. Pois bem, portanto, eu estou finalizando, vou deixar algumas coisas aqui que servirá de bom conselho para praticar. Escrever versículos bíblicos
sobre a família. Você já viu aquela imã de geladeira? Escreve alguma coisa, algum versículo ali, ponha lá. Esses imãs que põe em geladeira para fazer a gente ir lá, recorrer, né? Folhinha, ver data, telefone de farmácia e tudo mais. Põe lá também um versículo bíblico. Pode fazer isso diariamente, não é? Criar momentos para a leitura da Bíblia em família seria o ideal, porque a gente coloca aí no incondicional ou no condicional, porque é difícil. Um sai para lá, outro sai para cá, outro sai para ali, outro tem coisa para fazer, a mulher faz comida, essa coisa toda, cuidar da casa. Você encontrar aqui em casa, eu tenho uma tremenda dificuldade para fazer isso. Vivo pedindo a Deus que Deus me dê a oportunidade de eu estar tirando um tempo, 1 hora, 40 minutos, para a gente tratar de assuntos da Bíblia, discutir assuntos da Bíblia, discutir no bom sentido, as coisas importantes e relevantes das nossas vidas serem tratadas através da Bíblia. Eu tenho tido dificuldade, mas aqui em casa a gente não deixa de ler um texto bíblico e fazer uma oração pela manhã. Depois, né, tudo tumultua, porque cada um vai ter os seus afazeres. Então, criar momentos para a leitura da Bíblia em família é um excelente antídoto para combater as tempestades que se lançam contra o nosso lar. Então tá aí algumas dicas, alguns detalhes, o que devemos fazer com relação às tempestades que certamente nos atinge, mas se queremos que essas tempestades elas não tenham efeito, assim como a parábola que Jesus contou do homem sensato que construiu sua casa lá na rocha, nosso lar deve ser construído na rocha da palavra de Deus, na fortaleza da palavra de Deus. Amém? Muito bem. Por hoje é só. Agradeço o momento em que vocês estiveram ouvindo. Espero, tenho fé que o Espírito Santo de Deus incomodou a vocês, no sentido de que vocês passem a atuar dessa forma, conforme a palavra de Deus nos instrui. Que o Senhor possa estar abençoando a sua palavra e possa estar lhes dando um excelente dia, abençoado, e dia também de livramentos para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.